pela cruz me chamou gentilmente. Essa palavra, meios específicos, já deve nos levar a alguma reflexão. Eu entendi o que o pastor Mark Dever quer fazer. Ele não quer questionar os meios, pelo menos por enquanto. Mas a gente já pode refletir um pouquinho sobre a questão dos meios, né? Porque há muito tempo atrás um teórico de comunicação chamado Marshall McLuhan, né, disse: o meio é a mensagem. Ou seja, o meio, ele toma a forma da mensagem, né? Se você for pregar o evangelho no circo, entre a apresentação dos malabaristas e do homem que cospe fogo, o que o evangelho vai parecer? Vai parecer um espetáculo circense, mais um motivo de entretenimento, né? Até que alguém desconfie que você está falando sério, né? É igual aquela história do circo que estava pegando fogo, né? O circo começou a pegar fogo, o dono do circo chamou alguém, primeiro que apareceu na frente, para transmitir essa notícia à cidade: olha, o circo está pegando fogo, venham nos ajudar. E quem é que ele encontra na frente para transmitir essa mensagem? O palhaço, vestido de palhaço. E vai o palhaço correndo, entra na cidade: o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. Aí o pessoal olha assim: poxa, esse palhaço é bom, hein? Caramba, como ele é dramático. Aí daqui a pouco o palhaço começa a chorar: gente, o circo está pegando fogo. O pessoal: puxa vida, muito bom, muito bom. O palhaço faz, ele até chora. Olha só que coisa, como ele representa bem, né? O que aconteceu? O circo pegou fogo. O circo pegou fogo porque as pessoas não acreditaram na mensagem do palhaço, né? A cara dele, a cara de palhaço, o traje de palhaço, a roupa de palhaço, que no caso a gente pode entender como meio transmissor da mensagem, acabou dando à mensagem uma outra conotação. As pessoas absolutamente não entenderam, né? Então, por exemplo, se você já leu o livro do Bispo Walter, Fim de uma Era, você vai ver ali pontos específicos sobre televisão, que é um meio de transmissão. Mas aí que está, você prega entre o evangelho ali, entre o show da Xuxa, o Caldeirão do Hulk, o Big Brother Brasil. O que o evangelho vai parecer? Entretenimento, mais um motivo de entretenimento. E pasmem, tem gente que se diverte vendo o programa lá de exorcismo, expulsão de demônio, entrevista com demônio. Tem gente que morre de rir com aquilo, acha aquilo um barato. Pois bem, nem a mensagem nem o meio são adequados para isso, né? Então é só uma provocação aí em cima logo do primeiro ponto do nosso estudo. Mas especificamente do material que nós temos do pastor Mark Dever, ele destaca 3 pontos aqui nesse capítulo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos e tentando refletir um pouco em cima deles também. Vamos falar então sobre a honestidade. Na página 72 do livro, opa, está ali, olha só. Então, honestidade, urgência e alegria, né? Tudo isso ao mesmo tempo, harmonizando-se, né? Por isso que os círculos estão ali se interceptando, tá? Pode passar para o próximo. Destacar 2 frases aí do livro que são importantes para a nossa compreensão da honestidade. Primeiramente, temos que ser exatos no que dizemos, não retendo qualquer parte importante que nos pareça desagradável ou repulsiva. Reter partes importantes e desagradáveis da verdade significa começar a manipular e tentar enganar a pessoa com quem compartilhamos o Evangelho. Nós ouvimos domingo pela manhã: as maravilhosas notícias começam com péssimas notícias. Então, nesse ponto da honestidade, o pastor Dever está preocupado com isso, com a nossa tendência de dar uma amenizada no negócio, né? De colocar ali panos quentes, de só transmitir aquilo que é maravilhoso, esquecendo o quê? Das partes desagradáveis ou repulsivas. Nós somos pecadores, nós estamos debaixo da ira de Deus. Deus está irado, esse é o estado dele, né? Paulo fala isso em Romanos 1. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus, do julgamento santo, justo de Deus sobre o pecado. E nós somos pecadores, por natureza.
herdamos essa natureza, somos caídos. O estado do homem é de inimizade com Deus. Ou seja, isso faz parte da mensagem. Tentar segurar isso, né? Ou deixar para que quando o sujeito já esteja ali, né, no grupo de discipulado da igreja, na juventude, bom, isso aí o pastor fala de púlpito porque, né, ele sabe como falar. Eu não vou falar nada não. Errado. Faz parte da mensagem do Evangelho você transmitir as péssimas notícias também. Meu amigo, você está em apuro. Você está em apuro. Se você continuar caminhando nessa direção, sabe onde é que você vai parar? Você vai parar no inferno. Né? Vai parar no inferno. Não tem jeito. Então isso faz parte da mensagem. Pode ir. Também outra coisa que o pastor Marcos coloca, né? Faz parte da mensagem mostrar o custo dessa mensagem. O custo dessa mensagem. Se você abrir comigo lá em Lucas, capítulo 14, seguir a Jesus custa. A pessoa deve estar ciente que entrará num caminho que vai lhe custar algumas coisas. Arrependimento significa deixar para trás velhos hábitos, pecados, prazeres que não podem fazer parte mais da nossa vida. Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: que legal que vocês estão comigo. Eu adoro estar com vocês também. Vocês são tão bacanas. Não, né? Essa minha versão está errada. Não, é aqui, achei. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que coisa agradável, né? Que mensagem meiga. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E se você acha que ele parou por aqui, ele continua. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele prossegue com uma outra ilustração sobre um rei que entra na batalha, né, tendo que saber com quantos homens ele vai batalhar. Senão, o que ele faz? Manda um emissário de paz, né, senão ele vai ser envergonhado e vai perder a batalha. Pois bem, Jesus está dando ciência àquela multidão de que seguir a ele tem um custo. Carregar a cruz, essa imagem de um homem carregando uma cruz, na época de Jesus, significava o quê? Um condenado à morte irreversível. Os romanos tinham um método 100% eficaz de matar alguém, crucificá-lo. Não tinha jeito de escapar. Se resistisse muito tempo, o que eles faziam? Quebravam as pernas, que é por peso do corpo, né? Ficar a ação da gravidade e o sujeito morrer ali de parada cardiorrespiratória. É isso, um método cruel e 100% eficaz de execução. Então, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Não é uma mensagem agradável, não é, mas foi importante. Jesus a mencionou. Então, o custo do arrependimento, o pecado e a alienação de Deus e o estado de culpa diante de Deus. Todos nós somos culpados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois bem, tudo isso faz parte do Evangelho a ser transmitido e do processo de evangelização, da mensagem que você vai transmitir. Pois bem, agora comentários nossos, né? Algumas reflexões sobre o ponto da honestidade. Primeiro, já que você vai transmitir uma mensagem que começa de maneira um tanto desagradável, o que você tem que fazer? A gente sempre bate nessa tecla, né? Às vezes quando a gente está falando isso na igreja, você tem que ganhar o direito de ser ouvido. Você tem que ganhar o direito de ser ouvido. Aí entram, né, os dois trilhos de ontem, né? Você tem que amar, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Essa verdade do estado pecaminoso da humanidade, ela deve ser dita em amor.
Você não deve matar a pessoa com a sua honestidade, né? Eu aprendi essa palavra com a Sandra. Você praticar um sincericídio, né? Você mata a pessoa com a sua sinceridade, com a sua honestidade. Então você tem que ganhar o direito de ser ouvido, né? Tem que começar comendo pelas beiradas. Quando a pessoa começar a te dar atenção, né? Te der atenção, ver que você é alguém confiável, você pode falar, né? Você não vai entrar portas adentro, arrombando a porta, pé na porta, né? E vai dizer certas verdades como se você fosse o dono delas. Não dá. Então, ganhar o direito de ser ouvido, dizer a verdade em amor, né? Isso é um ponto importante. Ser honesto com você mesmo. Honestidade não é algo só que você dirija a outros. Honestidade diz respeito a você mesmo. Quando você diz para alguém, olha, você é pecador, você está num estado de inimizade com Deus, você está debaixo da ira de Deus, e quer saber de uma coisa? Eu também estava, até que Cristo me libertou, até que eu entendi que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: qual é a diferença entre você salvo e alguém que está perdido? Quer saber? Bota o slide seguinte, que é uma letra de música. Isso é uma letra de música, né? Não sei quantos conhecem essa música, né? E é assim, mas não. E a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor. A diferença que existe em nós, ou entre nós e os não salvos, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Como nós falamos, né? Se Deus pôde alcançar a mim e a você, Ele pode alcançar qualquer um. Nós não éramos melhores do que ninguém que hoje está perdido. Não havia nenhum mérito em nós, nada que nos recomendasse diante de Deus. Eu lembro uma vez, quando eu me converti, eu encontrei na rua uma ex-colega de um curso de inglês, que eu sabia que era crente da Igreja Batista e tal. Aí nos encontramos, como é que tá? Não sei o quê. Quando terminamos o inglês e nunca mais nos vimos e tal. Ela perguntou, e você, como é que tá? Eu me converti. Aceitei a Cristo. Ela olhou assim, deu um passo para trás. Você? Nossa, como eu me surpreendo com Deus. Que elogio, né? Quer dizer que era ruim a dessa, né? Se Deus pode fazer isso comigo, ela se surpreendeu, na crente já de algum tempo, ela ficou surpresa. Mas você, puxa, né? Deus é bom, graças a Deus por isso. Tem como voltar ao slide anterior, para a gente continuar? Sim. Então nós já vimos, né, que a gente tem que ganhar o direito de ser ouvido, dizer esta verdade em amor. Honestidade significa você ser honesto com você mesmo, dizer que você é um pecador, dizer que você carece da graça de Deus, que o seu estado antes de entender a mensagem do Evangelho também era um estado deplorável, miserável, pecaminoso. Reconhecer que você não é perfeito, mas está prosseguindo para o alvo, está caminhando com Cristo, que você confia em Deus e não em você mesmo. Ou seja, honestidade inclui seu próprio coração. E aí é interessante que você se identifica com o pecador. Você não se coloca acima e nem distante dele. Você se identifica com o pecador. Por que Jesus foi se batizar no Rio Jordão? Para que se cumprisse toda a justiça, mas para que ele se identificasse com aqueles pecadores. Ele necessitava de batismo para arrependimento? Não. João Batista não queria batizá-lo, né? Quem sou eu? Eu tinha que ser batizado pelo Senhor. Não, João Batista, vamos cumprir toda a justiça. Jesus estava se identificando com aquela massa de pecadores. Eu vim para estes. E o que ele faz na cruz? Ele toma sobre si os nossos pecados. A ira de Deus convergiu para a cruz, para aquele que antes recebia
do pai as palavras: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas agora ele se dirige ao pai como: Deus meu, por que me abandonaste? Então veja a identificação de Jesus em toda a sua vida com os pecadores. Você vê Jesus conversando com todo tipo de gente, denunciando os religiosos, sendo claro e honesto quanto ao custo de segui-lo, mas se identificando. Ao mesmo tempo que ele diz: tome a sua cruz, o que ele faz com aquela mulher acusada de adultério? Mulher, eu não vou te apedrejar, eu não te condeno, vá e não peques mais. Veja como a graça de Deus. Então seja gracioso, cara. Seja gracioso. Não teremos todas as respostas. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, quando você está nesse processo de evangelização, o que menos a pessoa precisa, dependendo do momento dela, é daquelas respostas teologicamente corretas e precisas. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma colega de trabalho, que graças a Deus, foi para a igreja, conheceu a Cristo, mas ela estava almoçando macarrão com lágrimas. Ela almoçava e chorava. Eu perguntei: está tudo bem? O que aconteceu? E foi naquela época da morte trágica daquele menino, João Hélio, E ela chorando copiosamente, e virou para mim: Marcelo, eu não entendo como Deus permite isso tudo. O que essa pessoa quer ouvir? Bom, minha irmã, a Bíblia diz que a soberania de Deus, ilustrada desde o Antigo ao Novo Testamento, que você começa a teologizar na frente dessa pessoa. O que eu fiz? Eu falei: Rosana, eu também não sei. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. Eu também estou chorando com isso. A minha humanidade não consegue sondar o que Deus quer fazer a partir disso. O que eu posso fazer é chorar por esse menino, por essa família, e saber de uma coisa. Se você quer saber o que é sofrimento, você tem que olhar para Jesus, que não merecia nada daquilo do que sofreu, e no entanto, sofreu o que sofreu. Então nesse momento, se apresenta a Cristo. A pessoa não quer ouvir teologia, você tem que ser sensível a ela. Agora sim, você tem que dar razão da esperança que há em você, é o que Pedro diz. Então se uma pessoa te procurar e quiser conversar: olha, me explica isso aqui. Tá bom, você quer ouvir? Então vou te explicar. Mas no momento da lágrima, da dor, do sofrimento, saiba que você não vai ter todas as respostas, nem pode pretender tê-las. O que você tem que fazer? Chorar com os que choram. Colocar o seu coração ali à disposição daquela pessoa também. Ser honesto com isso. Olha, eu não tenho todas as respostas. Eu também não sei muita coisa. O central e o periférico. Você tem, normalmente nas nossas conversas, a gente começa bem, começa apresentando Jesus, a cruz, o plano da salvação, aí daqui a pouco começa a oscilar para fora do círculo. Aí a pessoa começa a falar de hábitos, e começa a falar de tendências, e você tem que fazer um esforço para não cair na tentação de começar a achar que uma mera mudança de hábito é o coração do Evangelho, é o Evangelho. Concentre-se naquilo que é central, naquilo que é importante, naquilo que é imprescindível para que a pessoa compreenda a mensagem do Evangelho. E não vá para a periferia, não se atenha, pode até falar, mas não se atenha, não trate coisas menores como sendo o principal. E por fim, um texto bíblico. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. O servo do Senhor, você não deve brigar, você tem que ser paciente, amável, apto para ensinar as pessoas, corrigir com mansidão, dizer a verdade em amor, corrigir os que se opõem. Com que expectativa? De que Deus conceda o arrependimento. Veja como Paulo está tratando a questão aqui. Seja amável, seja dócil, seja paciente, corrija, mas com mansidão, na expectativa de que Deus fará a obra. Não é você quem vai
convencer a pessoa. Bem? Vamos pular para o próximo ponto, então? Urgência. Lá na página 75, o pastor Mark Dever diz o seguinte: apresentar a natureza urgente da salvação não é manipulativo nem insensível, é a verdade. O tempo da oportunidade acabará. Profeta Isaías, capítulo 55, verso 6. Acho que é um versículo que muitos sabem de cor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele ou invoquem-no enquanto Ele está perto, próximo. Ou seja, um dia não vai dar mais. Um dia o clamor não será ouvido. Um dia a oportunidade acabará. E Paulo, a gente tem projetado essas referências? Acho que tem. Passa a próxima. Aí, Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então há uma dupla razão para que a mensagem seja urgente. Um dia o tempo vai acabar. E enquanto o tempo ainda existe, os dias são maus. Os dias são maus. Então uma dupla urgência aí. Tá? Isso não é manipular, isso é verdadeiro. Olha, o tempo da oportunidade acabará. Deus está, como disse um teólogo amigo nosso, né, membro da nossa igreja, Jesus está com a mão na maçaneta. Essa é uma frase teológica brilhante, né? Jesus está com a mão na maçaneta. E quando ele entrar, meu amigo, se segura, porque ele não vai voltar. Ele diz: opa, desculpa, né? Vocês estão se preparando aí, né? Dá licença, eu volto daqui a pouquinho. Não, ele já vai entrar direto, né? Pois bem, urgência é uma palavra que nos causa uma certa confusão. Então nós temos que diferenciar aquilo que o livro chama de urgência daquilo que nós entendemos como pressa, né? Eu acho que a próxima slide mostra isso. Urgência, sim. Pressa, não. Nunca. Por quê? Qual é o ditado popular? A pressa? Não, a pressa é inimiga de qualquer coisa, né? Não só da perfeição. A pressa é inimiga de qualquer coisa. A mensagem de Jesus era urgente? Era: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Isso é uma mensagem urgente. Arrependam-se agora, creiam agora. Por quê? Porque o reino está aqui. Mas Jesus foi um sujeito apressado? Não, ele disse: olha, você tem que saber que para me seguir tem um custo. Então veja como o equilíbrio da mensagem. Texto que nós lemos de Lucas 14, né? Jesus equilibrou as coisas, né? Não significa que no apelo da urgência você diga: você tem que se decidir agora, é agora nunca. Está assim, senhor. Eu li uma história que quantos conhecem o Eugene Peterson, né? Um autor de livros devocionais. Ele conta da infância dele, que ele tinha um garoto da escola. Tem sempre um garoto folgado, né, que resolve, olha para a tua cara e fala: vai ser você. Todo recreio ele te enche de burdoada, né? O Eugene Peterson teve um caso desse na infância. Todo dia o garoto chegava e batia no Peterson. Todo dia, até que por mais longanimidade e amor ao próximo que aquela criança, né, tivesse, chega uma hora que o caldo entorna. E chegou esse dia. Um dia ele estava na esquina, o garoto veio e começou a bate aqui, começou a tirar onda com ele. Aí o Peterson sacou o seguinte: peraí, eu acho que eu encaro esse garoto. E fez. Pegou o garoto, conseguiu jogar o garoto no chão e começou a encher o garoto de burdoada. Pá, 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 pá. Numa dessas, o Peterson lembrou que era crente. E o que ele fez? Começou a socar o garoto e começou: você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Pá, pá, pá. Sim, eu creio. Isso é real, ele relata isso, né, no livro. Não é a maldição do Cristo genérico, não.
O caminho de Jesus e os atalhos da igreja. Ele conta essa história. Bom, não é assim. Nós não precisamos de um zagueiro, né? Nós não precisamos de um zagueiro, e tampouco desse tipo de abordagem evangelística do Peterson, né? A mensagem é urgente, sim, a mensagem é urgente, mas a transmissão da mensagem, às vezes, leva muito tempo. Ganhar o direito de ser ouvido leva tempo, né? Então você não tem que ser apressado nisso. Você tem que fazer as coisas direitinho, com clareza, né? Aos pés de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco alguns conselhos práticos, né, que inclui oração. Então há um tempo para isso, tá bom? E é o segundo tópico ali, né, por coincidência. Urgência não nos isenta de preparo. Vou falar nisso daqui a pouquinho. E por fim, alegria. McDevitt destaca na página 77. A verdade de um relacionamento restaurado com Deus nos traz grande alegria. Portanto, devemos contar alegremente às pessoas que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas. Eu vou colocar o videozinho. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem algum vegetariano na plateia? Tem algum vegetariano entre nós? Não? Graças a Deus. Bom, eu vou botar o macrobiótico. Isso. Eu vou botar um videozinho que é de um comercial muito antigo. Acho que alguns vão reconhecer. E depois tem que tirar o PowerPoint. Depois vocês vão me dizer as suas impressões sobre a transmissão da mensagem desse vídeo, né? Nós estamos falando sobre alegria. O vídeo está um pouquinho ruim a qualidade, porque ele é feito a partir da televisão. Então na época não tinha esse negócio de Full HD, essas coisas não, né? Pode soltar. Você quer levar uma vida saudável, alto astral, você devia parar com a carne. A carne tira toda aquela energia que está dentro da gente. Você perde aquele brilho, aquele apetite, a leveza. Minha dieta à base de germe de trigo, caroço de mamão e chuchu me transformou em outra pessoa, muito mais evoluída. Não sinto a menor falta da carne. Esplanada Grill, aquele lugar cheio de gente baixa astral. Quantos lembram desse comercial? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você deixaria de comer carne influenciado por esse sujeito? Comer carne é muito bom, é muito ruim, gente. Você viu que ele está na mesma posição? É quando ele fala, me transformou numa pessoa mais evoluída. Ele levanta o dedo. Ele faz assim, né? Pergunta: essa mensagem foi transmitida com alegria? Muito. Todos sabem, com exceção do Kid, que é um filhote de onça, todos sabem que excesso de carne vermelha faz mal à saúde. Ok? Mas será que esse sujeito colaborou para que você compreendesse essa mensagem? Né? A alegria dele, né? O estado assim, né? Ninguém vai se tornar vegetariano, tampouco vai parar de comer carne, não vai diminuir a carne por conta desse sujeito aí. Bom, esse é o oposto do que a gente tem que fazer com o Evangelho, né? Eu lembro que recentemente a gente esteve em Macaé com o Reginaldo e com a Fátima, aí aquelas conversas, ele citou o exemplo de uma pessoa que estava dando testemunho, né? Pois é, irmãos, eu era da pá virada, eu ia para noite, eu não sei o que, não sei o que lá, mas aí eu me converti. Pronto, acabou a mensagem. Você não vai ouvir mais nada a partir daí. Não é uma pessoa próxima, né? O Reginaldo brincou com ele. Pô, meu irmão, mas então me converti? Que coisa chata que aconteceu na sua vida, então foi a conversão, né? Paulo diz que certas coisas do nosso passado, só mencionar é vergonha, né? Às vezes tem gente dando muita ênfase ao que era no passado e parece estar vibrando com aquilo, né? No carnaval eu pulava no baile, eu jogava serpentina, eu ia fantasiado, e eu ficava com um monte de mulher à noite. Mas aí Jesus veio, sabe, gente? E acabou com a festa.
Isso é uma mensagem de alegria. Isso é uma mensagem de alegria. Como é que os anjos anunciaram essa mensagem aos pastores? Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que é para todo o povo, né? O problema é o seguinte: o que o mundo entende como alegria? Né? O que o mundo, nessa época do ano, o que o mundo entende como alegria? Então talvez a alegria seja algo que você até mesmo tenha que explicar para essas pessoas, né? Porque o pessoal, olha, o cristão não vai ao baile, não pula carnaval, deve ser uma pessoa triste. Como é que você vai dizer o contrário? Como é que você vai mudar esse conceito de alegria? Transmitindo o Evangelho com alegria. Com alegria, né? Eu sou nova criatura. Aquele sorrisão, assim, eu não sinto a menor falta da carne, né? Não da carne de vaca, mas da carne, das obras da carne, né? É isso que a gente tem que fazer. Mas quem sabe você até tem que explicar o que é alegria a esse povo, né? Então transmitir a mensagem alegremente. Vamos prosseguir? Aqui, né? Você vê que é interessante, eu trouxe a capa de um dos livros do John Piper sobre missões, sobre pregação do Evangelho. Olha o título, né, que é interessante: Alegrem-se os povos. Alegrem-se os povos, né? Isso é bem próprio do pensamento do Piper, né, da teologia dele. Então ele escreveu esse livro: Alegrem-se os povos. Pode passar outro? Sugestões específicas, né? Caminhando aí para a parte final do capítulo do livro, né? Ore e use a Bíblia. Pois bem, eu falei que a mensagem era urgente, né? Mas urgência não significa que você tenha que ir despreparado. Oração e uso da Bíblia requer o quê? Preparo. Preparo. Quando Pedro diz que você tem que dar razão da esperança que há em você, você tem que dar razão da esperança. Você tem que saber expor a palavra de Deus. Você tem que saber organizar minimamente aquelas categorias teológicas, para que quando for necessário você saber usar, saber o que é salvação, o que é arrependimento, o que é fé. Palavras que, né, cada um vai embutindo conceitos aí, vai dando a sua definição quando existe uma definição bíblica. Então, oração e preparo, né, e uso da Bíblia requer preparo. Texto que nós vimos ontem, de Atos 2,47, esse também, né, de Jonas 2,9, diz que ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2,9, e o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Pois bem, a quem pertence então a tarefa de convencer o homem do seu pecado e gerar fé no coração? A Deus, não é a você. Não é a você. Por mais que você, né, seja honesto, urgente e alegre, quem é que vai fazer a obra? É Deus. Confiar nisso, meus irmãos, eu acho que talvez seja a maior razão para nós não pararmos de evangelizar. Se você crê num Deus que é soberano, se você crê num Deus que é poderoso para mudar o coração do homem, você vai continuar evangelizando, com certeza. Vamos tratar dessa maneira, né? A quantidade de evangelização, acho que é proporcional à sua visão de Deus. Deus, ele é absolutamente soberano sobre todas as circunstâncias. Deus, ele não, né, a precisão dos termos, né? Se eu ouvir um palestrante, Deus não intervém na história, porque intervenção é algo que alguém de fora faz. Não, Deus, ele dirige a história. Ele dirige a história. Ele não só intervém na história como alguém está como espectador. Opa, peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Não, Deus, ele dirige toda a história. Ele é soberano sobre a evangelização. Ele é soberano sobre a história. Então, crer nisso é a razão fundamental para nós continuarmos evangelizando. E segundo, o pastor Mark Dever trata de algo bastante interessante. Quando você expõe a Bíblia, quando você fala a palavra de Deus, o que você está dizendo? Olha, não são as minhas ideias que eu estou transmitindo. Não é o meu gosto pessoal, a minha preferência ou a minha opinião. Eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por mais que a pessoa não creia na autoridade da palavra, ela vai perceber isso. Pô, esse cara, né, não está só dando opinião, não é só achismo. Ele está falando a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus,
né? Qual é a figura? Né? Água mole em pedra dura, né? A pedra que esmiuça a penha. Então aquilo vai batendo, vai quebrando as resistências. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é espada de dois gumes. Então fale a palavra de Deus, mostre na palavra de Deus. Alguns pensam que os cristãos são aquele grupo de pessoas que se reúnem depois do almoço para decidir o que é mais inconveniente para a gente pregar, né? Vamos inventar coisas aqui para a gente ser bastante desagradável e diferente das pessoas. Não é assim. Nós cremos no que cremos, por quê? Porque está escrito. Não é a minha opinião. Se aqui estivesse escrito outra coisa diferente, eu creria nisso. Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade, é a palavra de Deus. Então por que nós não cremos, né, em doutrinas da reencarnação, outras coisas do tipo? Não há base bíblica para isso. Não há. Não é algo que eu tenha opinião ou que eu ache. Não há base bíblica para isso. Os cristãos não inventaram não crer na reencarnação. Os cristãos não se reuniram num dia e falaram: vamos ser diferentes dos espíritas, né? Para que a gente fique, né, um grupo diferenciado. Não há base bíblica, ponto final. Então, o que a Bíblia diz? Está aqui, ó. Ao homem é destinado a morrer uma única vez, vindo daí o juízo. Mostre isso, fale isso. Mas para isso você tem que fazer o quê? Se preparar. Se preparar. Guardar a palavra na mente, no coração. Saber manusear bem a palavra de Deus. Ir e voltar com, né, desenvoltura. Então, a urgência, ela requer preparar. Pode passar o próximo? Seja claro. O que diz Mark Dever? Nenhum de nós possui um entendimento completo do Evangelho, mas precisamos ter ideias claras a respeito dos elementos básicos da nossa mensagem e expressá-los com clareza. Devemos falar de tal maneira que sejamos entendidos. Contextualização é a grande palavra teológica que identifica isso. Clareza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bíblia é clara? Sim ou não? Ouço um sim não muito convencido. A Bíblia é clara? Sim ou não? Sim. Princípio da reforma, né? A Bíblia é clara. Alguém que pega a Bíblia vai entender o plano da salvação, a mensagem básica. Agora, outra pergunta: por ser clara, a Bíblia exclui a explicação? Sim ou não? Não. A Bíblia é clara, sim. Isso quer dizer que a gente não tem que explicar certas coisas? Não. Né? Bota o slide aí. Pegar um texto bíblico então para a gente fazer um exercício. Romanos 3, 21 a 26. O coração da carta aos Romanos. Né? Olha só. Vamos supor que você está conversando com a pessoa e você use exatamente essas palavras. Você está sendo claro. Você está sendo claro. A sua mensagem é clara. Mas olha só. Querido colega, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, meu querido, como sacrifício para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você foi claro? Você transmitiu a palavra de Deus? Agora, você acha que você não vai ter que explicar isso aqui para a pessoa? A pessoa vai dizer para você: olha, muito bom, mas não entendi nada. Me explica aí. O que é justiça aí nesse contexto? O que é justificação? O que é redenção? O que é Cristo ser oferecido como propiciação? Propiciação é uma palavra que você use na padaria, no supermercado. Quando ele deu uma propiciação bem passada, não é uma palavra comum, né? Você está sendo claro? Você está usando a Bíblia? Sim, perfeitamente. A palavra tem um significado. Mas você vai ter que explicar isso para a pessoa, não é verdade? Eu não vou pedir para você explicar o que é propiciação agora, né? Prepare-se.
né? Pode ser que numa próxima reunião a gente peça para você explicar. Redenção, pecado, você vai ter que explicar o que é pecado, gente. Justiça de Deus, fé em Cristo, né? Ou seja, num trecho pequenininho, né? Todas essas palavras grifadas em vermelho, você vai precisar explicar o que é isso, tá? Então veja, a Bíblia é clara? Sim, é clara. Não quer dizer que ela não careça de uma explanação dos seus conceitos, das suas palavras. Há palavras na Bíblia que não são parte do vocabulário comum do povo, né? Na Almeida corrigida tem muita, né? A gente brincava, né, outro dia, quando alguém fala jactância, você sabe que é crente, né? Que mais? Quais eram essas palavras? Concupiscência, né? Verdadeiramente. Peleja? Qual é? Verdadeiramente. Eu tinha uma irmã que falava sempre isso. Verdadeiramente. Tem certas palavras que você opa, aquele ali é da fé, né? A gente acaba criando um evangeliquez, né? Meio nosso. Mas essas coisas você tem que explicar. Você tem que explicar para a pessoa, tá? Então a Bíblia é clara, mas ela carece de explicação. Próximo, ainda sugestões específicas, né? O pastor Mark Dever coloca: provoque autorreflexão, fazendo perguntas, e a parte dolorosa, ouvindo respostas, né? Se você perguntar, prepare-se para ouvir, né? O que significa isso? Estabeleça um diálogo com a pessoa. Procure saber o que ela entende sobre Deus, sobre Jesus, sobre pecado, sobre salvação, sobre esperança, sobre vida após a morte. Faça perguntas e aguarde as respostas com paciência, né? Porque você vai ouvir cada coisa monstruosa, mas ouça e respire e ore a Deus, né? Para que você possa começar a estabelecer um diálogo, dizer a verdade em amor e ganhar o direito de ser ouvido, né? Agora, e aí, né, o pastor Dever é um americano, né, uma sociedade ali, né, letrada, instruída. Nós vivemos, infelizmente, num tempo, mas eu acho que isso até atinge um pouco a sociedade americana também, em que reflexão é algo, digamos assim, de uma categoria menor, de segunda classe, né? Nós somos muito pragmáticos. Nós gostamos de pessoas que fazem coisas, pessoas que param, ponderam, refletem. São normalmente pessoas taxadas de passivas, indecisas, né? Como conversava ontem com o Maurício, né? Vamos dizer que se o crente, membro da igreja, está passando lá de ônibus ou de carro, no engarrafamento, indo para o trabalho, aí ele olha assim para uma praça, para um espaço público, né? E lá naquele trânsito, naquele calor, e lá no espaço público está o pastor da igreja dele, sentado no banco, quieto, olho fechado, com um caderninho do lado. Se fosse no Oriente, o que esse crente que está lá no trânsito ia pensar? Um homem de Deus, está meditando, estou doido para ouvir o que ele vai falar no domingo. Deus está falando com ele. Até alegre o trabalho, né? Olha, ele está buscando a Deus. Se fosse aqui no Brasil, olha lá, vagabundo, olha só, dou meu dízimo para esse cara ficar aqui na praça sem fazer nada. Gabriel aqui ralando no ônibus, e o sujeito sentado ali sem fazer nada. Por que não está fazendo obra na igreja? Né? Ou seja, a gente menospreza a reflexão. Somos uma sociedade televisiva, né? Tudo nos chega por meio de imagens, somos espectadores passivos, desligamos a mente para receber aquelas coisas. Não é um tempo e uma sociedade que aplauda a reflexão. Mas é importante refletir? Sim. É importante provocar reflexão com o Evangelho? Absolutamente sim. Sim. Paulo fez muitas perguntas, né? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interrogação, né? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus abunde? Interrogação. Paulo responde, claro. Paulo está provocando um diálogo, a reflexão dos seus ouvintes. Então, vamos andar na contramão desse tempo, vamos andar na contramão da nossa sociedade, mas vamos ser fiéis ao que Deus fala. Jesus, aquele mestre da lei, procura Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? O que Jesus faz? Hein? Ele conta uma história. Ele não responde diretamente a pergunta.
Ele conta uma história e devolve a pergunta para o sujeito: quem é o próximo nessa história? O que Jesus fez? Provocou reflexão. Reflexão. Então, olha como é que isso funciona, né? A pessoa chega com perguntas, ela está esperando respostas prontas, né? Algo assim para, é agora, né? Você vai ter a receita do meu sucesso. Faça o seu comercial, né? Faça outra pergunta. Cultive esse hábito de provocar reflexão, fazer perguntas, esperar respostas, ouvir perguntas dos outros, né? E caminhar exercitando a sua mente junto com a pessoa que está te ouvindo. Pode passar ao próximo? E por fim, a última sugestão, pastor Mark: use a igreja. Nós vimos isso ontem, né? O outro trilho. A comunhão dos santos, a vida da igreja vai expressar algo diferente. Essa vida de amor comunitário, de sacrifício mútuo, de uma fé operosa, vai mostrar para esse mundo, poxa, espera aí, aqueles são diferentes, aquelas pessoas são diferentes. Tem algo nessa comunhão, tem algo nesse convívio que eu não conheço, né? Então a igreja é algo importantíssimo. Então diz o pastor Débora, a evangelização deve incluir nossa maneira de viver e a maneira como vivemos junto à nossa sociedade, que é a igreja local. O autor dos Hebreus diz, né, olha, não deixem de se congregar, como fazem alguns, né? Há muitos que hoje dizem, eu amo Jesus, mas não suporto a igreja. Então você não ama Jesus. O que Jesus disse? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é obra de Deus. A igreja faz parte do plano de Deus. A igreja é edificada por Jesus Cristo, cabeça da igreja. Somos enxertados numa oliveira, fazemos agora parte de um corpo. Então a vida comunitária, a vida da igreja, a vida de serviço, né, a vida de amor mútuo, a vida, né, de uma fé operosa, ela é um testemunho importantíssimo para o mundo, né? E obviamente o culto público também. Então sempre que possível, chame pessoas para o culto público, chame pessoas para ver, olha, nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui reconhecendo quem é Senhor sobre nossas vidas. Nós estamos aqui reconhecendo, né, coletivamente, que só Ele é Deus, que a palavra de Deus tem primazia sobre nossas vidas. Nós viemos aqui para aprumar a nossa vida, para orientar a nossa agenda, nossos pensamentos, segundo a palavra de Deus. Tudo isso é um testemunho importantíssimo para aqueles que estão de fora e que vivem numa época de divisões, de competição, né, sectarismo, e que vão ver na igreja, né, essa ausência de muros étnicos, raciais, etários, né? Vai ver todo mundo misturado, junto e misturado, né? Jovens, adultos, crianças, negros e brancos, indígenas e japoneses, não importa. A igreja é uma força para o testemunho do Evangelho. Tem algum mais? Acho que não, né? Acho que acabou. Então, pois bem, essas eram as considerações aqui do capítulo. Só recordando então, 3 palavrinhas-chave: como devemos evangelizar? Com honestidade, urgência e alegria. E sugestões práticas que o pastor Débora coloca: ore, use a Bíblia, que significa o quê? Prepare-se. Prepare-se, né? Provoque, seja claro, provoque reflexão, use a igreja. Amém?